Salve, salve, ouvintes da Locomotiva! Tá no ar mais um podcast LE, mais um episódio da nossa série sobre o NBB12. Esse é o quinto episódio que a gente vai falar sobre o Corinthians. E para falar sobre o Timão, ninguém melhor que chamar um corintiano nato, um cara que já passou por vários lugares, tem um dos blogs mais antigos de basquete do Brasil. Estou aqui com Luiz Araújo, do Triple Double. Olá, Luiz! Fala, tudo bom, cara? Prazer aí estar com vocês aí. Vamos falar um pouquinho aí de Coringão. Vamos lá, o Corinthians foi um dos times que mais mudou de patamar de um ano para o outro no NBB, né? Que ano passado passou com muita dificuldade do Brasília nas oitavas de final e depois cruzou com o Flamengo e aí não teve jeito nas quartas. Para esse ano já montou um elenco bem mais robusto, digamos assim, né? Com muito mais alternativas em quadra, muito mais opções de jogadores com qualidade, para não ficar dependendo daquele esquemão só do Fuller igual no último ano, né? Parece que sim, né? Eu gostei das movimentações do Corinthians. Eu ainda acho que vai ser um time muito. Vai usar bastante o Fuller, né? Mas eu acho que ele tem mais gente do lado dele agora ali pra não digo chamar o jogo igual ele chamava, mas acho que, cara, peças que podem até levar o próprio patamar dele, assim, durante o jogo, sabe? Sim, mas mesmo assim os números dele podem acabar caindo um pouco, né? Eu já vi muita gente falando que o Fuller não é mais o mesmo e tal, e não é por aí, né? Não, acho que não. Acho que esse negócio, cara, os números assim vai cair porque ele concentrava muito mesmo, né, nas coisas em cima dele e tal. Acho que vai olhando só os números frios agora, a tendência é que caia assim, mas em compensação, acho que ele vai chegar, as ações dele sim vão ter muito mais qualidade bom, vai ter gente, acho que pelo menos essa expectativa que eu tenho para o Corinthians, né? Gente com mais capacidade até de responder em alguns momentos delicados de jogos, mais armas mesmo, né? Que o Corinthians sofreu muito com isso na temporada passada. Eu acho que parece que a corda ali estava bem assim, no limite, né? Sim, a classificação, inclusive, rendeu até uma Sul-Americana que, vamos combinar, para o que o Corinthians apresentou no passado, pode até considerar que ficou no lucro, né? Ainda conseguiu uma competição internacional para esse ano. Sim, bom, eu acho que foi uma primeira temporada na Elite, né? Muito boa, assim, acho que fez o que tinha que fazer. Assim, alguns jogos foram muito bons, alguns jogos contra times mais fortes ali. Eu lembro muitos jogos contra o Flamengo. Eu lembro até um jogo contra o Flamengo, acho que foi até no Rio de Janeiro esse jogo. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que, assim, na minha concepção era Flamengo muito favorito por, né, é um time muito mais estruturado. É um time que já está aí faz muito tempo. E o Corinthians conseguiu em alguns momentos levar o jogo ainda mais ou menos parelho, né? Eu considero que, assim, foi um bom ano, bom primeiro ano de aprendizado para o Corinthians, algumas boas vitórias, alguns jogos interessantes, ou alguns momentos de jogos interessantes contra times consideravelmente mais fortes. E parece, pelo que a gente está vendo agora, a montagem do elenco, as peças aqui, não sei se a gente vai falar um pouquinho mais das peças em si, mas dá a impressão de ser um segundo passo, né, muito animador assim para o Corinthians. Eu acho que ainda é cedo pensar em título, até mesmo assim pensar em semifinal de NBB me parece ainda um pouquinho ousado, sabe? Não sei se daí é para garantir isso aí, entrar, putz, nós vamos, essa é a nossa meta. Se não conseguir isso, vai ser uma decepção. Eu acho que acho que é alto demais ainda para esse time, mas é diferente você colocar isso como meta e isso como, putz, talvez seja um objetivo que esse time pode ser que consiga, sabe? Como, sei lá, o Pinheiros em anos anteriores já conseguiu fazer isso, né? De pegar a semifinal em anos que você olhava e não contava com esse time chegando longe. Então, o Corinthians é isso. Eu acho que é um time bem interessante que se bobear, se encaixar e os outros, algum time, sei lá, acho que Franca e Flamengo ainda continuam degraus acima dos outros, mas aí tem Bauru, Falei do Pinheiros e tal. Eu acho que o Corinthians briga com essa galera aí para tentar entrar nas semifinais. Acho que seria um ótimo segundo ano também para o Corinthians. Você falou muito bem do primeiro aí. E eu gosto desse elenco assim. Acho que dá para ficar mais animado, esperar algumas coisas
uma campanha melhor do que foi ano passado até. Então, você mencionou o ano passado, eu queria ficar mais um pouquinho nessa diferença de pensamento na montagem do elenco, né? Até para a gente pegar o gancho já para as peças desse ano. A impressão que me passou no passado do Corinthians é que ele quis chegar na elite já mais do que apenas se firmando, mas fazendo um barulho. Somos o Corinthians, estamos de volta, e contrataram mal para isso, na minha opinião. Em termos de montagem de elenco, não em administração, mas em termos de montagem de elenco, me lembrou um pouco o Vasco, quando subiu, certo? Um time com várias estrelas e que acabou não dando tão certo. A impressão é que o time apostou ali numa espécie de Big Three com o Fuller, o Fischer e o Giovannone. E tudo bem, o Fischer pode ser substituído pelo Parodi, mas o Giovannone já não estava mais nesse patamar, né? Muito por conta da idade. A parte física atrapalhou um pouco também. E os nomes coadjuvantes não foram também grande coisa. O Aguiar foi uma decepção. O Chilton não apresentou o mesmo de temporadas anteriores. Então ficou restrito ali muito a Parodi e Fischer, a Fuller Fischer, depois a Parodi e Fuller. E o Giovannone às vezes ajudava um pouco em determinados jogos. O Humberto na fase final e o Teichmann ali com seus lampejos. Era pouco, imagino, para o que eles estavam imaginando. Agora não, foi um time mais bem pensado, a meu ver, né, com mais peças. Vou recapitular aqui para vocês. Ficaram o Fischer, né, que estava lesionado e voltou agora, Douglas Santos, Teichmann, Humberto e o Fuller. E vieram o Wesley Castro, ala pivô do Minas, Arthur Pecos, armador do Mogi, Felipe Vezaro, o ala do Joinville, Tracy Robinson, o ala do Valdívia, do Chile, Nesbitt, do Flamengo, e o Anthony Johnson, da Argentina. O Daniel Raidin também, o jovem, muito promissor, veio do Palmeiras. Pulou para o rival. Você mencionou peça por peça. Eu acho que as alternativas, a possibilidade de você mudar o estilo de jogo durante uma partida ali um pouco mais complicada, que as coisas não estão dando muito certo, talvez seja a principal diferença para esse ano, né? Eu acho que sim, porque, assim, olhando para uma coisa que me chama a atenção nesse elenco, o Ricardo Fischer, assim, com todo respeito, assim, gosto muito dele, acredito que ele era talvez o melhor jogador, ou quase isso, antes daquela lesão no joelho por Bauru. Acho que ele era o jogador mais intrigante, assim, que a gente tinha aqui em território nacional. Tava voltando, acho até que tava voltando, passou um tempo no Flamengo, né, e tal. Ele tava voltando a ser um pouquinho mais próximo do que ele era agora nessa última temporada, passou por lesão de novo. Então, assim, quando eu digo, né, que eu estou tentando dizer agora, que eu vejo ele como uma incógnita, não é uma falta de respeito, não é nada tentando espizinhar em cima do cara, pelo amor de Deus, nada disso. É até uma forma de dar um benefício da dúvida, assim, para um cara que tá voltando de lesão, e uma lesão séria, né, não é qualquer coisa. Eu realmente não sei o que esperar dele. Dito isso, assim, cara, eu acho o Arthur Pecos um armador ainda muito, muito curioso, sabe? Ele tem um potencial ali para chamar o jogo, para comandar pick and roll, que eu não sei se apareceu tanto assim. Não, definitivamente não apareceu no tempo dele de Flamengo e não apareceu tanto quanto poderia ter aparecido na época de Mogi. O Arthur Pecos, a versão dele pelo Paulistano era muito boa. E nos dois lados da quadra, né? Ele com a bola na mão, chamando jogada, tomando decisão. Eu não sei se as pessoas, vendo o Arthur Pecos no melhor dele, tinham essa noção do quanto ele é bom fazendo esse tipo de coisa, né? Sendo justamente o tomador de decisão. E defensivamente, eu acho que ele é aquele cara que, precisamos colocar pressão quadra inteira, é com ele mesmo. Precisamos passar por cima do bloqueio e voltar a tempo de colocar pressão por trás. Cara, é com ele mesmo também. Ele tem potencial para ser um dos grandes defensores do NBB. Vamos ver como é que vai ser exatamente esse encaixe dele no Corinthians com o Fuller, que também é um cara que, óbvio que ele sabe jogar sem bola, mas aí vamos ter que ver exatamente como vai ser esse casamento desses dois. Mas
potencial ali, a gente já sabe, a gente viu a melhor versão do Pecos, né? Então é curioso. Cara, o Vezaro, um arremessador que vai abrir muito a quadra e acho que esse casamento dele pro Corinthians foi bom para ele, pro Corinthians, acho que é o momento certo para ter acontecido isso. O Taichman, você falou no ano passado, eu acho que o Taichman é um cara que aparece em times bons já, assim, ele sozinho não vai fazer alguma coisa que salte os olhos, né? Eu gosto demais, demais mesmo, cara, do Wesley, ex-Minas, e do David Nesbitt. Eu acho que o garrafão do Corinthians... e eu não tô nem falando do Anthony Johnson. Eu tô falando só desses caras que estavam por aqui. O Anthony Johnson, claro, que é uma coisa que é um fator, né, a mais nessa equação aí. Mas o Nesbitt, cara, também, versão dele pelo Paulistano, muito boa. Muito, assim... Você falou de mudar esquema tático, né, durante os jogos. Ele é o cara para isso. Ele é um canivete suíço, assim, sabe, pro Corinthians, e, de novo, assim, nos dois lados da quadra. Então é isso que me deixa muito animado para esse time. E ele é aquele cara também que faz um trabalho sujo, né? Aquele trabalho que não aparece nas estatísticas. E é por isso que às vezes ele é até mais, como é que eu posso dizer, mais louvado por quem está dentro do basquete, ou porque tem uma noção um pouco maior, por acompanhar mais jogos, mais trabalho tático, do que quem liga só para os números, né? Aquele torcedor um pouco mais casual, assim. A diferença dele em quadra realmente é um negócio bem legal. Você mencionou o Arthur Pecos, e, obviamente ele tem todo esse potencial, ele podia muito bem ser titular desse time, mas ele já vem também como um resguardo, né? Caso o Fischer não dê certo, né? Principalmente na parte física. A parte tática a gente sabe, parte técnica, perdão, a gente sabe tudo que ele pode fazer. Eu só fico receoso, não sei se você considera o Paulista aí como uma grande vitrine para o que pode acontecer no resto do campeonato, mas fato é que os times paulistas a gente tem essa vantagem aí de poder dar uma analisada antes do NBB começar por conta dessas partidas no regional. Uhum. Quem me surpreendeu um pouco foi o Tracy Robinson, que ele veio da Liga Chilena, que é uma liga menor, né, digamos assim, a nível sul-americano, e surpreendeu, porque ele tirou muitos minutos que, a meu ver, poderiam ser do Vezaro, né? O Vezaro, eu sinto que ele está entrando apenas ali para espaçar a quadra de vez em quando, acertar suas bolas de 3, e ele está acertando, e não muito mais do que isso. Eu não estou vendo o Vezaro muito mais que 10, 12 minutos em quadra por jogo, enquanto o Tracy Robinson está jogando bem mais. Pode ser um problema, uma concorrência destrutiva, esse aumento de minutagem do Robinson? Cara, acho que não destrutiva, não. Você falando bem, né, de como o Paulista usa... A gente tem essa condição, né, de olhar e ter um pouquinho mais de sabedoria, assim, sobre os times, né, ter alguma noção. Mas não sei se destrutiva, como você falou, porque acho que ainda só o começo da temporada. Se isso se manter, talvez seja bom pelo lado do Robinson. E você falou até no seu raciocínio, né, que o Vezaro, quando entra, ele tá conseguindo, ele tá metendo as bolas. Então, assim, os minutos dele, ele tá cumprindo o papel dele, que é abrir a quadra. Ninguém vai deixar o Vezaro livre, ninguém vai pagar para ver o chute dele, mesmo até em noites que ele não venha a ter um bom desempenho em si, mas ninguém vai pagar para ver. Essa é a vantagem do grande chutador como é o Vezaro. Cara, tendo isso, você pode usar, assim, eu acho que ainda... A impressão que ainda tem é que ainda tá muito cru, assim, sabe? Mesmo... O Paulista já não tá tão no começo assim, obviamente, mas acho que o estágio desse desenvolvimento do time, o treinador não estava com a equipe, né? O Bruno Saviani foi com a seleção para a China na Copa do Mundo. Não é a mesma coisa, né? Você ficar sem um treinador e aí tem esse tempo de ver os jogos e aí estudar minutagem de um com o outro, aí pensar em possibilidades dos dois juntos e armar essas variações táticas. Então, assim, tem muita incógnita ainda, muito caminho a ser explorado. E eu gosto disso. Eu gosto disso porque é justamente o que o Corinthians não tinha no ano passado, sabe? É muito bom você ter ferramenta e você pensar em como usar, você ir descobrindo isso aos poucos. É melhor você ter opções do que você não ter. E o Corinthians parece que tem consideravelmente mais opções do que tinha no ano passado. Então, isso eu acho muito bom. Você falou do Bruno,
na seleção, uma das principais reclamações do time no ano passado, tanto do elenco quanto da própria comissão técnica, é que os jogadores chegaram muito em cima do Campeonato Paulista. Então não deu tempo de fazer uma boa pré-temporada, teve que o time se ajeitando ali no decorrer do Paulista. Começou bem mal no Paulista, né? Foi, salvo engano, se não foi o último, foi um dos últimos times a vencer o Paulista. Foi só na sexta, sétima rodada, um duelo contra o Bauru. E então começou meio atribulado, assim, sem o time ter uma cara direito. E logo depois, quando estava melhorando, veio a lesão do Fischer. Por mais que o Parodi seja um armador de extrema qualidade, né? Mas tem que rearranjar tudo, né? Outro estilo de armação. E agora o time teve mais tempo, teve como se preparar bem, mas não teve o Bruno. E também tem o Fischer voltando ainda. Faz bastante diferença essa ausência do técnico especificamente? Ou ter a comissão inteira ali, a seu ver, já dá para ter uma boa noção? Não, eu acho que faz falta, sim. Mesmo que você tenha um nível de comunicação muito bom da comissão, eu duvido que o Savignani, cara, tava com a cabeça aqui no Corinthians durante a Copa do Mundo, sabe? Acho que depois que ele chegando, que ele vai ter vai começar a pensar em soluções e botar a cabeça no Corinthians de fato. Cara, antes disso eu duvido que... E é natural, né? Poxa, o cara tava servindo a seleção brasileira. Então você pode ter uma comissão fazendo todo o trabalho e até quanto melhor esse trabalho da comissão, maior a facilidade do Savignani em colocar as coisas em dia chegando aqui e acelerar esse processo. Mas, claro, faz muita falta, sim. Nada substitui a presença, né, do treinador no dia a dia, que é o cara que vai tomar as decisões, que é o cara que é o líder da equipe técnica, né? Então, claro, faz falta, sim. Não, e ainda mais num elenco novo, né? Porque se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com o Pinheiros, já que o César Guidetti também estava na comissão da seleção técnica, o Pinheiros manteve praticamente todos os jogadores. A base é a mesma da última temporada. Então, já carregam todo esse estilo de jogo do treinador, né? O Bruno e o Corinthians estão fazendo praticamente do zero, né? Uhum. É um time praticamente novo, né? O Pinheiro, o César tá lá longe, mas ele já tem um time na cabeça, né? Na cabeça não, porque como eu falei, a cabeça dos caras durante a Copa era para a Copa do Mundo, mas ele já conhece, é um time, como você falou aí, cara, é um time que já existe, ele já conhece, e aí é mais fácil, né? É um processo de construção das coisas bem menos não traumático, mas bem menos complexo, né, do que você pegar uma equipe com tanta gente nova, tantos russos novos e de repente correr contra o tempo para formar um entrosamento. Então, certamente, assim, esse é um fator que você apontou que são realidades bem distintas mesmo. Para fechar essa parte do elenco, então, Luiz, só contextualizando para quem está escutando, a gente está gravando isso antes do início das quartas do Paulista. Então a gente teve aí toda a primeira fase, só a primeira fase no caso do Corinthians, né? Porque ele foi direto para as oitavas. O que dizer do Anthony Johnson? Ele era um cara que chegou aqui talvez com uma expectativa maior do que deveria. Não sei, o físico dele lembra, né? Guardadas as devidas proporções, óbvio, mas lembra o estilão do Shaquille O'Neal, aquele cara grandão, careca, pivôzão, dominante mesmo. E os highlights no YouTube também, né? Indicavam algo mais ou menos nesse sentido. Mas chegou aqui, começou o campeonato, ele tem tido um pouco de dificuldade, a meu ver. E o time também de jogar com um cara com essas características. Ele aproveita bem o seu tamanho em alguns momentos, mas ele não está muito bem encaixado no time. Tanto é que a minutagem dele diminuiu bastante, né? Dos primeiros jogos. Você acha que o que dá para fazer para aproveitar todo esse potencial aí que o cara tem embaixo da cesta? Cara, eu acho difícil. Essa é uma questão que eu acho bem complicada você chegar num final feliz para todo mundo, porque uma coisa boa até, se você for parar para pensar nesses últimos NBBs, com esses técnicos com a cabeça mais moderna, né? Teve esse movimento histórico, assim, a gente pode apontar no NBB de uns 3, 4 anos para cá,
A gente está vendo muito esse negócio de técnicos adversários, especialmente em séries de playoffs, conseguirem punir o oponente que deixa um pivôzão muito tempo na quadra, defensivamente, assim, né? Sei lá, pegando um exemplo aqui, o Caio Torres, o próprio JP Batista, são, assim, caras ofensivamente, né? Pensando em pivôs no Brasil, top de linha, né? São caras que, óbvio, eu tô falando do Caio 2, 3 anos atrás, o JP mais agora e tal, mas são caras que em algum momento da carreira foram essa figura, né? Estiveram entre as principais é, armas ofensivas entre os pivôs do Brasil. E ainda assim, via em playoffs, assim, dependendo do time adversário, de como as coisas se encaixavam, os caras conseguiam tirar proveito disso aí, arrastar os caras para fora da cesta, fazer pick and roll atrás de pick and roll e claro que aí você consegue fazer ajustes para tentar esconder um pouco mais isso aí. A gente tem aulas direto, não só no Brasil, como na NBA a gente viu, né? A série entre o Blazers e o Warriors, o Enes Kanter, o primeiro jogo foi um desastre, porque o técnico do Blazers. Eu tô viajando aqui, mas eu juro que eu vou chegar num ponto que vai dar para entender. A série Blazers e Não, pode Warriors, ir, o primeiro jogo da série. pode ir. Ah, então beleza. Então, o primeiro jogo da série do Blazers e Warriors, a defesa no perímetro do Blazers foi um fiasco, porque o Kanter não saía do garrafão de jeito nenhum para marcar pick and roll. E aí, mais para frente, o Kanter foi deixando de jogar, entendeu? Foi um problema. Ah, mas em outros momentos dos playoffs, o Kanter teve sua utilidade como marcando o pick and roll de forma diferente. Eu tô falando tudo isso para dizer que eu não tô decretando nada, sabe? Os times aqui no Brasil, uma coisa que me chama a atenção, que eu gostei de ver até nos últimos tempos, é que eles conseguem tirar proveito dessa, digamos, fragilidade adversária, quando tem um pivôzão assim, desse estilo, um pouquinho mais dentro para marcar longe da cesta, eles arrastam para fora e constroem em cima disso. Dito tudo isso, cara, assim, então quer dizer que o Johnson não pode ficar em quadra de jeito nenhum, nunca? Não, não é isso. Ele pode ter um impacto dele ofensivo que, no final das contas, represente um saldo positivo para a equipe que escolha deixá-lo em quadra por muito tempo, né? Então, só que aí é que tá. Ele vai ter que funcionar muito bem, ele vai ter que ter um passe muito bom quando, sabe, isso pensando no melhor cenário possível. Vai ter que ter um passe bom, uma visão boa para envolver quando os espaços aparecerem para os companheiros. Ele vai ter que ser mesmo aquele cara que, quando está perto da cesta, ele vai demandar múltiplos esforços assim dos adversários, sabe? E nesse caso, se isso acontecer, que já é um melhor cenário, né? O Corinthians precisaria fazer vários ajustes defensivos, assim. E olhando para esse elenco, olhando para essas peças que o Corinthians tem para a posição, o Teichmann, é um outro perfil completamente diferente, pensando no Wesley e no Nesbitt que eu falei. Cara, eu acho que os minutos dele não vão ser nem um pouco assim. Vão ser por aí mesmo nessa faixa aí que você tá vendo no Paulista e a gente tá esperando agora. Acho que não vai mudar muito, não, cara. É um palpite meu, pode ser que mude drasticamente, mas honestamente eu não confio agora nisso. Eu tenho dois pontos para comentar disso daí que você falou. A primeira é que eu fico triste que o Kanter tá no Celtics, né? Eu trouxe pro Celtics e agora eu vou ter que aguentar. O cara é meu pivô titular. Mas a segunda, cara, é que também no pick and roll ofensivo, a movimentação dele em direção à cesta também é um pouquinho lenta demais, a meu ver. Não sei se é característica dele mesmo ou se precisa ainda perder um pouco de peso, não sei. Eu acredito que seja um pouco dos dois, mas que ainda assim a solução, o resultado final não vai ser tão satisfatório quanto necessário. Mas nessa parte ofensiva precisa ajustar isso também. E para pegar rebote de chute de 3, tudo bem. O cara tá ali, ele é grande, ele se vira. Mas não é só isso, né? Não é só isso que dá pro time apostar. E tem também o Douglas Santos, né? Que pode fazer ali a posição, super atlético também ali na posição. Ali como ala pivô, vai. Posição 4 é meio. Um pouco.
antigo, né? Igual você falou, o movimento do basquete está mudando nessas últimas temporadas. E tem o Daniel Raidin também, só para fechar aí como jovem, que a gente acabou não mencionando, que está fazendo horrores na LDB, mas que é um cara aí já pensando mais no futuro. Bom, Luiz, então assim, dito tudo isso, pensando também que o Corinthians tem pelo menos aí uma fase de Liga Sul-Americana, eu acho que pelo menos duas, o grupo que o Corinthians pegou na Sul-Americana não é dos mais complicados, mas qual prateleira você acha que dá para colocar esse time aí no campeonato? Bom, Flamengo e Franca, primeira prateleira. Cara, talvez segunda ou terceira, sabe? Segunda ou terceira prateleira. Acho que Bauru, Paulistano, Minas. Cara, o Minas deve vir muito forte agora. Eu não sei se o Corinthians estaria já no nível dessa prateleira logo imediatamente abaixo, né, de Flamengo e Franca, ou se ainda estaria um degrauzinho para baixo, sabe? Mas porque tem isso, né, que a gente falou, que tem um potencial ali, a gente consegue ver espaço para crescimento, né, nesse time. Então, eu vou falar então que começa na terceira prateleira podendo chegar na segunda, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Entendi, mas então eu vou passar meu ponto aqui também. Eu acho que é um time que tem que pegar quartas de final, menos que isso para mim é complicado, para o time que montou, É complicado. Para a expectativa. E a partir disso, aí o que vier é lucro, né? Só fizer bons jogos, fizer um bom trabalho, pode até ser eliminado em umas quartas, ou quem sabe numa semis, que não teria tanto problema, é só também não ser, o que eu acho até que não vai ser, por exemplo, uma presa muito fácil, igual foi para o Flamengo ano passado, nas quartas de final, que não deu... Aqueles jogos não deram nem tanta graça assim, para ser sincero. Tem um último ponto sobre o Corinthians, que aí a gente está falando especificamente sobre o Corinthians, mas que poderia também, e que vamos falar disso sobre outros clubes de futebol também, nessa série de podcasts. Mas estamos aqui falando sobre o Corinthians. O André Sanches foi eleito no ano de 2018, para o triênio 2018, 19 e 20. E a gente sabe que em clubes de futebol, geralmente há uma certa resistência de uma parte da diretoria que vê no futebol o principal e às vezes até o único objetivo financeiro, de alocação financeira dos recursos, certo? E o Corinthians está com um projeto legal, tem uma base de apoio interessante pelo que a gente vê, mas ano que vem tem eleição de novo no time. Essa possível pressão por resultados nesse ano, que poderia garantir uma longevidade, aí, quem sabe por mais um mandato, pode acabar atrapalhando o Corinthians esse ano? Putz, cara, sei lá. Assim, esse é um grau de politicagem ali que, honestamente, eu não tenho acesso, assim, não tô por dentro desse tipo de dia a dia do clube, mas de se imaginar que seja um fator, sim. Assim, a gente está vendo no Botafogo ali, mais ou menos, um tipo de pressão por se olhar mais do que entende-se que seria o ideal para o basquete, sabe? A torcida, mais ou menos essa linha. Putz, o futebol aqui em crise e vocês têm no time de basquete. Acho que não é o caso do Corinthians. Mas, assim, existe esse pensamento. E eu vejo que, tirando o Flamengo, talvez, que é uma coisa... Esse time de basquete do Flamengo já é uma coisa muito... estruturado já, caminha com as próprias pernas. Eu acho que existe um pouquinho de risco, uns mais, outros menos, mas existe em qualquer canto. Talvez seja assim, um fator de preocupação, digamos assim, para esse time do Corinthians. Mas também a gente sabe que isso, assim, a preocupação seria problema só do clube, né? Porque você pode você montar um time competitivo da noite para o dia, no basquete isso não existe, né? Então, paciência. Sim, nesse ponto eu concordo com você, e eu acho até que a chegada do São Paulo vai dar um gostinho a mais nesse negócio aí, porque se porventura, vamos supor que o São Paulo faça uma campanha melhor que a do Corinthians, vai ficar um pouco complicada ali a situação, eu imagino. Torço, claro, para a longevidade dos times, né?
Quanto mais time, melhor. Ainda mais agora que o NBB não tem rebaixamento, então também não corre esse risco. Já está todo mundo, teoricamente, garantido aí para uma outra edição. Então, para o NBB 13, né? Então, torcer aí para que nada de problemático nesse sentido aconteça e que o Corinthians consiga convencer principalmente a sua diretoria aí a continuar esse projeto. Bom, Luiz, então a gente já falou bastante aqui, já deu quase meia hora de podcast. Tem um último recado, uma última observação aí? Cara, acho que nenhuma, não. Acho que fechamos tudo aqui, que eu tinha meio que pensado em falar, falamos tudo. Acho que é isso. Então, beleza, agradeço demais a sua participação. Espero que seja a primeira de muitas. Para você que está ouvindo aqui até agora nosso podcast, se entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, estão todos os nossos podcasts já lançados e a programação para os próximos dias. Caso esteja acompanhando em tempo real, digamos assim, amanhã vamos ter o podcast falando sobre o Flamengo, com a galera lá do Rio de Janeiro. Então também vai estar bem legal. Escute, guarde na agenda, inscreve no canal do YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Fechando como sempre aqui, compareça ao ginásio, principalmente você que torce aí para o Corinthians, para o Pinheiros, esses times que não cobram ingresso, está mais do que facilitada a sua entrada. Apoie o basquete brasileiro e vamos fazer desse NBB aí, quem sabe, o NBB com a maior torcida, com a maior taxa de ocupação. É pedir demais, Luiz? Não, acho que não, acho que é um pedido justo, cara. Eu torço pela mesma coisa. Então é isso aí, galera. Ficou o recado. Até amanhã com um podcast sobre o Flamengo. Muito obrigado e falou!